todos com a paz do Senhor. Bem-vindos para mais uma tarde para a gente falar sobre a palavra de Deus, né? É um privilégio poder contar com a presença de todos vocês aqui. Sejam bem-vindos. Vamos orar antes de começarmos a nossa live, para que a presença de Deus esteja aqui conosco, para que o Espírito Santo fale com cada um de nós, né? Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti esta live, Pai, este momento da Tua palavra, Senhor. No nome poderoso de Jesus, amado Espírito Santo, vem nos encher com a Tua presença, enche-nos, derrama-se sobre nós, Espírito Santo. Nós somos sedentos por Ti, nós ansiamos pela Tua presença no nosso meio, amado Espírito Santo. Não seja eu falando, Pai, mas que seja o amado Espírito Santo. Fala por mim, fala comigo, fala através de mim. Que esta palavra possa criar raiz, ser uma pequena semente no coração dos meus irmãos e virar uma árvore frondosa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Boa tarde a todos, muito bem-vindos. É um privilégio poder contar com a presença de vocês. Hoje a palavra, dando continuidade ao estudo sobre o Sermão do Monte, a palavra que eu quero trazer a vocês hoje é o ensinamento sobre a ira. E eu tenho trazido, né, um estudo sobre o Sermão do Monte, e já falei sobre as bem-aventuranças, e agora estou discorrendo sobre a continuação do sermão do Senhor Jesus, né? E a palavra de Deus em Mateus 5, versículo 21, vem nos dizer o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Então aqui o Senhor Jesus vem falando para aquele povo que estava ali, aquela multidão que o seguia para onde quer que ele fosse, né? Sobre uma nova de pensar, sobre um novo olhar, sobre a salvação que ele estava trazendo ali para aquele povo. E o Senhor Jesus vem falando a respeito da ira. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Como vocês estão? Escrevam, por favor. E quando ele vem falando aqui sobre 3 tipos de juízo, né? Aquele que se encolerizar sem motivo contra o seu irmão, ele será réu de juízo. Aquele que disser raca ao seu irmão será réu de sinédrio. E aquele que disser louco será réu do fogo do inferno. Então são como se fossem progressões de pena, como se fossem progressões de juízo. Réu de juízo significa aqui que ele seria julgado como uma forma de julgamento na lei humana. Réu de sinédrio é como se ele fosse julgado. O sinédrio naquela época, na época em que o Senhor Jesus vivia, o sinédrio era como se fosse o Supremo Tribunal dos Judeus. Bem-vinda, Delminha, que bom contar com a tua presença. Então o sinédrio, ele era a Suprema Corte Judaica, que era composta por 71 membros, incluindo sumos sacerdotes, anciões e escribas. E eles eram responsáveis por julgar as questões religiosas, né, graves e casos capitais. E quando o Senhor Jesus vem falando ali sobre réu de sinédrio, ele considerava, era para vocês terem uma noção de como era grave você se encolerizar contra o seu irmão sem qualquer motivo. No Antigo Testamento, Deus
declarou lá, não matarás os seus irmãos, mas aqui o Senhor Jesus vem trazendo um novo olhar. Não é quando você matar que você será réu de juízo. Se você se encolerizar contra o seu irmão, você será réu de juízo. Raca significa, o significado de raca é louco, inútil. Você chamar uma pessoa de raca é a mesma coisa que você disser que ela é louca, que ela é inútil, que ela não tem juízo, que ela não tem nenhuma valia. E naquela época, as agressões verbais, elas eram consideradas de formas tão graves que demonstrava que aquela pessoa não tinha nenhuma utilidade na sociedade, que ela não servia para nada naquela sociedade, que ela não tinha juízo, que ela não era capaz de ter, ele era considerado como se fosse um pária da sociedade. E aqui o Senhor Jesus, ao falar isso, ele mostra a gravidade de você irar-se contra o seu irmão sem motivo algum. Eu estava lendo na versão de João Ferreira de Almeida, de 1990. Agora eu vou voltar para a NVT, né, que ela é uma forma mais simples, é mais fácil para que as pessoas entendam. Então, aqui na NVT vem nos dizer o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Basta irar-se. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o lago de fogo do inferno. Então, o lago de fogo do inferno, ali naquela época onde Jesus vivia, o nome era Geena. Era um lugar fora de Jerusalém, ficava nos muros de Jerusalém, mais fora. Ele era associado a um lugar de julgamento e de punição, para vocês terem a noção de como era grave. Ele era historicamente um local de sacrifício de crianças. Um lugar de sacrifício de crianças. E depois ele é usado ali para demonstrar o julgamento divino, para vocês terem a noção da gravidade de você irar-se contra o seu irmão sem motivo algum. Então o Senhor Jesus, ele veio trazendo para a sociedade um novo olhar sobre as leis morais, sobre as leis judiciais e sobre as leis de convivência. E mostrando também a gravidade de você não ter controle sobre as suas emoções. Porque quando você se ira descontroladamente, quando você não tem o controle das suas emoções, do seu sentimento, a ira, ela sobe até você, ela sobe até a sua mente, ela desce ao seu coração e se você não tiver controle das suas emoções, você corre o risco de cometer um assassinato, de chegar às vias de fato. Então o Senhor Jesus vem falando aqui: se você se irar contra o seu irmão, você já está cometendo pecado, você já será condenado, já será réu de julgamento. Se você disser ao seu irmão estúpido, inútil, você já é réu do sinédrio. E se você disser a ele louco, você é réu do lago de fogo do inferno. Então, chamar alguém de louco era como se a pessoa tivesse uma deficiência moral e espiritual. É como se fosse alguém que rejeitasse o próprio Deus. Então, o Senhor Jesus, ele não apenas proíbe o assassinato físico em si, mas ele expõe as raízes emocionais que podem levar a este assassinato. Então, tanto as raízes emocionais, as raízes verbais que podem levar a este assassinato. Atualmente nós vemos casos que saem na mídias que nós ficamos de boca aberta, nós ficamos espantados. Quantos assassinatos acontecem no trânsito, quando por causa de uma fechada
a pessoa para, a pessoa começa a perseguir a outra, chegando ao ponto de chegar às vias de fato e matar a pessoa por causa de um momento de ira, um momento de raiva, um momento de cólera. Mas uma pessoa que faz uma coisa dessas, ela está com as emoções dela totalmente desestabilizadas. Ela está com as emoções dela totalmente desestruturadas. E uma pessoa dessa não tem o amor do Senhor Jesus no coração. Ela não tem o domínio próprio. Porque seria muito mais fácil a pessoa falar: vai em paz, meu Senhor, vai com Deus, vai em paz, siga seu caminho. Ou então deixar para lá. Porque muitas vezes nós não sabemos o que acontece com a outra pessoa, o que está acontecendo no outro carro. Nós não sabemos se tem uma emergência médica. Nós não sabemos se alguém que está à beira da morte. Nós não sabemos o que acontece no outro carro. Mas é muito mais fácil a gente xingar, a gente se encolerizar contra o outro do que deixar para lá. Muitas vezes nós acordamos atrasados, nós já saímos esbaforidos de casa, a ira já entrou no nosso coração e qualquer razão é motivo da gente se encolerizar, da gente se irar contra o irmão, xingar, haver brigas, contendas, confusão. Isso não é ser um cristão, isso não é ter um coração segundo o coração do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus vem aqui advertindo. Você ouviu que matar era pecado, agora eu te digo, se você se irar contra o seu irmão, se você deixar que as suas emoções te tomem ao tal modo de você chegar à ira máxima, ao ponto de cometer assassinato, você já está pecando. Então a ira, ela é tão grave que ela pode levar a uma raiva interior, a insultos verbais e a depreciação pessoal da pessoa. É aqui onde chegam os insultos. Cada um com as suas consequências proporcionais com aquilo que você faz. Isso acontece no nosso dia a dia. Às vezes a gente, nós como cristãos, tem um esposo, tem um filho, a gente ali se ira num dia e não resolve aquilo, e no outro dia tá mais irado, chega no final de semana a pessoa tá com a ira aqui, e por causa de uma coisa boba, uma criança faz um nada, você pega o seu filho, você espanca, até deixar ele roxo, até tirar sangue do seu filho, você grita com a sua esposa, você grita no seu trabalho, você se ira no trânsito. Para você ter uma noção de como a escalada da ira, da cólera, ela pode chegar, ela pode ir escalando como uma escada e subir a um tal ponto que você não tem controle. Então, a palavra de Deus vem nos dizer aqui em Eclesiastes 12:14. Eclesiastes 12:14. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja bem ou seja mal. Muitas vezes nós achamos que aquela ira que tem no nosso coração, ela não será julgada. Mas não se engane. Você pode esconder as suas emoções, esconder os seus sentimentos de você e das outras pessoas, mas você não consegue esconder de Deus. Você não consegue esconder de Deus, porque Ele penetra as suas emoções tão profundo a ponto de conhecer aquilo que vai no oculto, no profundo e no escondido da sua alma. Em 1 Samuel, em 1 Samuel 16, 17, não, 16, 7, me desculpem. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o que está dentro do coração. Se o seu coração é cheio de ira, se o seu coração é cheio de raiva, se o seu coração é cheio de mágoa,
não gerará bons frutos, não gerará. O Senhor, Ele conhece o seu coração. Nós, como cristãos, nós temos que procurar ao máximo ter o domínio próprio. A palavra de Deus nos fala sobre o domínio próprio. Então a raiva é equiparada ao mesmo que o assassinato. Isso demonstra o poder destrutivo da palavra que sai da sua boca quando você está com ira. Em Salmos, no capítulo 7, Salmos 7:11. Deus é justo juiz. Todos os dias ele mostra a sua ira contra os perversos. Mas a ira de Deus, ela é contra os perversos, os pecadores. O Senhor Jesus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então nós temos que procurar ao máximo não irar e não pecar, como diz a palavra aqui em Mateus 5. Em Mateus 5. Então a nossa ira ela tem que ser direcionada contra o pecado e não contra as pessoas, não contra o pecador. A palavra de Deus nos diz em 1 de João 3,15. 1 de João 3,15. Vamos ver. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Quem odeia o seu irmão já é assassino. E nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Nenhum assassino entrará no reino dos céus. Nenhum assassino pode acessar o coração do Senhor Jesus. Em Efésios 4:26, a palavra vem nos dizer: e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. A oportunidade para o diabo é quando você fica com essa ira dentro do seu coração, você fica remoendo, ressentindo, cria um ressentimento, e aquilo ali, ressentir é você sentir aquilo ali várias vezes, chegando ao ponto de você criar uma oportunidade para o diabo, de você criar uma oportunidade para uma discussão, de você criar uma oportunidade para uma briga pior, para um assassinato chegando às vias de fato. E o Senhor Jesus diz: ireis, mas não pequeis. Não deixe que o seu coração seja enegrecido pela raiva, pela ira, pela cólera. A ira não controlada, ela tem uma natureza destrutiva. Ela tem uma natureza destrutiva, ela te destrói por dentro, ela destrói aqueles que estão à sua volta. Então nós devemos examinar as nossas ações e os nossos corações quando nós falarmos com os outros. Devemos evitar ao máximo nos encolerizar. Não podemos xingar os nossos irmãos, ofender. Tudo isso é abominável aos olhos de Deus. E continuando aqui: portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa, então volte a apresentar a sua oferta. Se você for devolver o seu dízimo, se você for dar a sua oferta, se você for fazer um jejum, se você for fazer um sacrifício ao Senhor, e você se lembrar que você tem algo contra alguém, vai e se reconcilie com seu irmão, porque o Senhor não vai receber o seu jejum. As suas orações não serão ouvidas, os seus pedidos não serão aceitos. Reconcilie-se com essa pessoa, então volte e apresente a sua oferta, apresente o seu jejum, apresente o seu sacrifício.
Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Essa prisão aqui que o Senhor Jesus vem nos dizer, para o nosso tempo atual, se equipara à prisão emocional, à prisão nas garras de Satanás. A palavra de Deus nos diz que Satanás, o acusador dos nossos irmãos, está o tempo todo ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Jó era o servo temente a Deus, não tinha nada que pudesse falar de Jó. Satanás se apresentou diante de Deus e Deus perguntou a Satanás: de onde que você vem? Ele disse: de andar pela terra e rodear por ela. Ele está o tempo todo nos procurando nos peneirar diante de Deus, nos acusando diante de Deus, falando: olha lá seu servo que te serve, diz que você é o Deus dele, mas está lá, está com ira no coração, está com inveja no coração, está com mágoa no coração. A ira entrou dentro do coração dele e enegreceu a mente dele. Deixa eu peneirá-lo. Nós devemos, através da oração, nos ajoelhar diante do Senhor e confessar os nossos pecados. Deus, eu estou com uma ira no meu coração. Se você não quer pedir perdão para a pessoa, se você não quer se reconciliar com a pessoa, chegue aos pés do Senhor Jesus e fale: eu estou com esse sentimento dentro do meu coração. Ele está me sufocando, eu não aceito, Senhor. Me perdoa, eu confesso, eu irei, me perdoa. Se achegue aos pés do Senhor Jesus, peça perdão, confesse o seu pecado, para que Satanás não venha te acusar na frente do Senhor, na presença de Deus e na presença dos anjos de Deus. O Senhor Jesus disse a Pedro assim: Pedro, Satanás hoje me pediu para peneirar você, mas eu não permiti. Porque Pedro era extremamente colérico. Quando o Senhor Jesus estava ali, que o povo veio para prender o Senhor Jesus, ele tirou uma espada e cortou a orelha de Malco. Olha que ponto chegava a ira de Pedro. Pedro muitas vezes é usado por nós, né? Às vezes nós fazemos até gracejos. Ah, Senhor, faz morrer esse Pedro dentro de mim. E é isso que nossa oração deve ser. Senhor, faz morrer esse Pedro dentro de mim, Pai. Dá-me o domínio próprio, Senhor. Que eu possa controlar as minhas emoções, Senhor. Que eu me ire, mas que eu não peque, Senhor. E o Senhor, Ele é bondoso. Ele ouve as nossas orações e nos responde, mas nós não podemos deixar que a ira nos controle, nós não podemos deixar que a ira nos domine. Porque a ira, ela cria oportunidades para o diabo. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalme a ira do seu coração antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. O Senhor Jesus vem falando aqui sobre aquilo que nós devemos abandonar quando nós nos reconciliamos ao corpo de Cristo, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós dizemos que nós temos um Deus que nos salva, quando nós dizemos que nós somos filhos de Deus. Nós devemos demonstrar isso não com palavras, mas com atitudes. E isso significa o quê? Isso significa a gente abrir mão das nossas vontades. Isso significa a gente abrir mão da nossa carne humana. Porque a nossa carne humana, ela quer ao tempo todo nos destruir. Nós devemos procurar ouvir o Espírito Santo de Deus. E quando nós temos uma verdadeira comunhão com o Espírito Santo de Deus, Ele nos controla, Ele nos traz paz e Ele nos ajuda a controlar as nossas emoções. Então você se irar é uma coisa muito grave, Então, quando você xinga o seu irmão, quando você chama ele de estúpido, não tem nada a ver. Tem a ver sim, você como cristão. Você como cristão não pode se deixar ser controlado por emoções desenfreadas, por emoções descontroladas. E que nós possamos nessa tarde
nos achegarmos ao pé do Senhor Jesus e pedir que Ele nos ajude nas nossas fraquezas, porque o Senhor, Ele é justo, leal e fiel para nos ajudar. É para isso que o Espírito Santo está conosco, é por isso que Ele mora dentro de nós. Então, meus irmãos, que nós possamos entregar as nossas emoções, o nosso coração ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, pedir o domínio próprio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para encerrar essa live, em nome de Jesus. Boa tarde, Cida. Seja bem-vinda. Vamos fazer uma oração para que nós possamos encerrar essa live e que o Senhor Jesus possa falar ao seu coração, que você possa se deixar controlar pelo Espírito Santo de Deus, pedindo: Espírito Santo de Deus, dá-me domínio próprio, dá-me a paz que excede a todo entendimento. Eu coloco as minhas emoções nas suas mãos, me ajuda a controlar as minhas emoções, porque eu sozinho não consigo. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti, Senhor. Eu te apresento, Pai, neste momento a vida de todos os meus irmãos, Senhor, que participaram dessa live e aqueles que ainda irão assisti-la, Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós somos fracos, falhos e pecadores, Pai. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Nos ajuda, Pai, a controlar as nossas emoções. Que nós não sejamos controlados pela ira, Senhor, controlados, Senhor, por toda espécie de pecado que o Senhor abomina, Pai. Dá-nos um espírito de força, um espírito de fortaleza. Nós entregamos o controle das nossas emoções ao Espírito Santo de Deus e pedimos que Ele as controle em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amado Espírito Santo, nos ajuda na nossa fraqueza. Ajuda-nos a entregar as nossas debilidades, as nossas deficiências e as nossas falhas ao Senhor Jesus e colocar tudo aos pés da cruz, em nome de Jesus. Meus irmãos, obrigado a todos que estiveram comigo até este momento. Um excelente finalzinho de tarde, que vocês possam descansar em nome de Jesus. Fiquem todos com a paz do Senhor. Obrigada. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.